Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, a graça de Deus sobre a nossa vida, nós começamos mais um dia. Sonhamos um dia em ver o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, sermos levados para viver com Ele e estarmos na nossa casa por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus concede um presente em especial para os seus discípulos. O rosto de Jesus Cristo é completamente transfigurado diante dos seus discípulos. Eles olham para Jesus, mas contemplam um Cristo eterno, um Cristo Deus, um Cristo que governa todas as nações. Nenhuma lavanderia nessa terra teria condições de descrever o brilho da vestimenta de Jesus Cristo. Com olhos humanos, eles conseguem compreender que o seu Cristo é um Deus eterno, é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Eles deveriam amar a esse Senhor, eles deveriam viver em fidelidade. Privilégio foram os olhos dele que conseguiram contemplar Jesus com tamanha beleza. Quando Marcos, no versículo 1, estava falando que Jesus disse que alguns deles não passariam pela morte, contemplariam a glória celestial do Senhor, Jesus se referia a esse momento. Jesus não estava dizendo que eles não iriam passar pela morte do túmulo, mas os seus olhos contemplariam a glória celestial do Pai, Criador de todas as coisas. Como nós podemos ver no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aparece a Jesus ali Elias e Moisés. É nesse momento que Pedro toma a palavra e fala: podemos construir uma tenda e podemos ficar por aqui. É como se na mente de Pedro ele tivesse o entendimento que estaria na festa dos tabernáculos e ali construindo tendas, eles adorariam a Deus e ficariam na companhia do Senhor. Os discípulos estavam completamente tomados de temor e alegria. Eles não sabiam como expressar tudo aquilo que eles estavam sentindo. E eles ouviram uma voz vinda do céu dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eles deveriam ouvir o que Jesus ensinava. Marcos capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Os judeus tinham plena consciência do estado do homem na morte. Eles sabiam que quando alguém morria, esse ficava sepultado e ele deveria aguardar o momento da volta de Jesus Cristo a essa terra para ressuscitar. Mas na teologia dos judeus e na teologia dos discípulos, compreender que o Messias, o Filho de Deus, sofreria, passaria morte de cruz, seria rejeitado pelos judeus e pelos romanos e no terceiro dia iria ressuscitar, isso não entrava na mente dos judeus, nem muito menos dos discípulos. Eles queriam um Cristo que triunfasse com vida. Eles queriam um Cristo que pegasse a espada e vencesse o reino romano e o reino judeu e estabelecesse o seu reino nessa terra. E os seus discípulos estariam ao seu lado para governar. Mas Jesus já tinha falado e reiterava que o seu reino não era terrestre, o seu reino era celestial. Jesus direcionou seu ministério para curar pessoas, para atender seres humanos que sofriam nessa terra. Embora Satanás diretamente lhe opunha nas suas ações, levantando homens e líderes daquela época para que pudesse tirar de Cristo a visão e os propósitos pelos quais ele veio desenvolver nessa terra, Jesus em todo momento se manteve seguro, caminhando, tendo plena convicção do que ele deveria fazer nessa terra. É por isso que inúmeras vezes os evangelistas falam que Jesus se retirou à parte para orar. Jesus precisava recarregar a sua bateria. Jesus precisava ter plena convicção de que estava ligado ao Pai. Depois de então de manter comunhão com o Pai, ele tinha força suficiente para se deparar com as lutas diárias, com as batalhas, com as tentações e com a oposição de Satanás. Quando no versículo 14 ao versículo 29, Jesus se depara com um menino que estava endemoniado, com um espírito surdo e mudo, Jesus o repreende. Jesus esperava que essa família pudesse ter fé no Senhor.
A fé é a base para que nós possamos receber a salvação. A fé é a base para que Deus possa agir em nosso favor. Quando nós cremos na ação de Deus, quando nós cremos no que Ele pode fazer por nós, o céu sempre estará com as portas abertas para agir, para nos trazer cura, nos trazer salvação e nos libertar dos nossos grilhões. Da mesma forma como o Senhor queria trazer libertação para aquela geração, Jesus também queria que os seus discípulos aprendessem como Ele estava realizando os seus trabalhos, porque um dia Ele voltaria para o Pai. Os seus discípulos estavam ao seu lado para aprender dele como é que eles dariam continuidade nesse ministério. E Jesus fala para aqueles homens que ao expulsar um demônio só é possível através da oração, jejum e uma vida devota ao Senhor. Como nós podemos observar o versículo 32, por mais que Jesus falasse a respeito da sua morte, do seu sofrimento, eles não queriam aceitar. Eles, na verdade, não queriam conceber que o seu Cristo morresse, que o seu Cristo sofresse, porque nos seus corações eles tinham alimentado a esperança de no futuro um se assentar à direita e o outro se assentar à esquerda. Na verdade, todos alimentavam no seu coração ocupar alguma função no reino de Cristo. Se Cristo morresse, todos os seus sonhos morreriam também. Mas se Cristo vivesse, os seus sonhos seriam alimentados e eles receberiam a recompensa nessa terra. Mas Cristo veementemente falava que o seu reino não era desse mundo, o seu reino era celestial. Marcos capítulo 9, o versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. É nesse momento que Jesus coloca uma criança no meio dos seus discípulos, de um círculo, e fala para eles: quem não se tornar como uma criança, jamais poderá alcançar a salvação eterna. Porque o coração de uma criança é dependente do pai. Se nós deixarmos uma criança sozinha, longe do pai e da mãe, essa criança em algum momento ela vai perder a sua vida. Mas se o pai e a mãe estiverem ao lado dessa criança, e essa criança viver em dependência do seu pai, essa criança irá se fortalecer, crescer e se tornará cada vez mais um cidadão de bem e se tornará cada vez mais uma pessoa mais forte. Uma criança não consegue guardar rancor no seu coração. Se em algum momento ela for ofendida, machucada por alguém, logo depois, em seguida, ela estará com os seus braços abertos, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Já diferente dos adultos, os adultos guardam mágoa, ressentimento nas suas vidas. Muitas pessoas carregam dentro do seu coração ressentimentos e lembranças desde a infância e acabam morrendo, nunca conseguem se esquecer. Mas Jesus falava para eles, se eles quisessem ser grandes diante de Deus, eles deveriam construir um coração como um coração de uma criança. Eles deveriam perdoar aquelas pessoas que lhe ofendessem. Poderiam até ter lembrança, mas deveriam estar livres daqueles males, do ressentimento e de alguma ferida que alguém pudesse ter feito nas suas vidas. Nos versículos 49 e 50 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam ser o sal da terra. O sal da terra tem um valor especial tanto para aquela geração como para nós hoje. O sal era o local onde se preservava a alimentação. Uma carne só poderia durar se ela recebesse o sal. Mas se essa carne não recebesse o sal, facilmente essa carne apodreceria. O sal era de grande valor para aquelas pessoas. O sal tinha tanto valor para aquelas pessoas quanto uma geladeira tem para nós nos dias em que nós vivemos. O sal servia para conservar os alimentos, como a geladeira também serve para nós nos dias em que nós estamos vivendo. O sal, na verdade, no passado, ele era até moeda. Alguém que trabalhava poderia em algum momento receber o seu salário em forma de sal. Mas Jesus falava dos seus ensinamentos. Jesus esperava que aqueles discípulos, ao ouvir os ensinamentos do Senhor, eles fossem o sal da terra, eles fossem a luz do mundo. Jesus queria que eles dessem o sabor dentro da sociedade. Onde eles vissem injustiça, que eles levassem a justiça. Onde eles vissem falta de amor, que eles vivessem o amor. Onde eles vissem a violência, que eles levassem a paz. Eles deveriam dar o sabor dentro da sociedade, dentro da família e em todas as áreas onde eles fossem levados. A vida daqueles discípulos deveria ser o sermão de Cristo nessa terra. É o que o Senhor espera da minha vida e o que o Senhor também espera da tua vida. Deus espera que aonde nós estivermos, a nossa vida possa pregar a respeito da volta de Cristo.
que a nossa vida fale da maneira como Deus espera que nós possamos viver, que a maneira como nós nos vestimos, aquilo que nós nos alimentamos, por onde os nossos pés caminham e os nossos olhos vão, nós possamos testemunhar que nós conhecemos a Deus e nós possamos dar o devido sabor na geografia que o Senhor nos colocar. Peçamos a cada dia que eu e você nos tornemos o ideal de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, em Tuas mãos nós nos colocamos, queremos ser do Senhor a cada dia. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para o Senhor. É o que nós te pedimos, agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.